Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, para muito estudante de psicologia, parece um verdadeiro bicho de sete cabeças, Com certeza. que é a redação de um relatório científico. Parece uma tarefa assim super intimidadora, cheia de regras, de detalhes, e a nossa missão aqui é tentar desmistificar um pouco esse processo. Exatamente. E é uma habilidade, assim, fundamental. Não é só um trabalho acadêmico para passar na matéria, né? É a principal forma que a gente tem de comunicar conhecimento na ciência. Aham. Inclusive, as próprias diretrizes curriculares dos cursos de psicologia no Brasil, elas deixam isso bem claro. O aluno tem que ser capacitado para elaborar um relato científico. Porque, no fim das contas, um conhecimento só tem valor real quando ele pode ser comunicado, compreendido e, o que é crucial, verificado por outras pessoas. Ok, vamos destrinchar isso então. Por onde a gente começa? Qual que é a estrutura básica que organiza todo esse conhecimento? Olha, a estrutura é a espinha dorsal de um bom relatório. Geralmente ela segue esta ordem: capa, sumário, resumo, aí vem a introdução, método, resultados, discussão e, por fim, as referências e os anexos. Certo. E essa organização não é aleatória, sabe? Ela foi pensada para garantir que qualquer pessoa que leia o trabalho consiga, se quiser, refazer a pesquisa exatamente como ela foi feita. Ah, entendi. É isso que dá credibilidade, então. É isso que dá credibilidade, é a tal da replicabilidade. E toda aquela formatação rígida, tipo de letra, margem, espaçamento, por que tanto detalhe? Parece, às vezes, um pouco excessivo. Pois é, mas o fascinante aqui é que a forma serve à função. A padronização, ela facilita a leitura, a compreensão. As regras mais comuns, que geralmente vêm das normas da APA, né, American Psychological Association, Que é muito usada na nossa área, né? muito. Elas incluem, por exemplo, fonte Arial ou Times New Roman, espaçamento duplo entre as linhas. Uma curiosidade é a margem esquerda ser maior, geralmente com 4 centímetros. Isso é para não atrapalhar a leitura depois de encadernar o trabalho. Ah, faz sentido. E a linguagem? O texto deve ser impessoal. A gente evita usar eu ou nós e opta mais pelo sujeito indeterminado. Coisa do tipo observou-se ou concluiu-se. Certo. Então vamos começar pela porta de entrada, a capa. O que é que não pode faltar de jeito nenhum ali? Na capa, o essencial mesmo, nome da instituição, do curso, da disciplina, do professor e, claro, o título, os autores, a cidade e a data. Uma dica sobre o título? Sim. E o ideal é que ele já indique a relação entre a variável que foi manipulada na pesquisa, que a gente chama de variável independente, Certo. e o comportamento que foi medido, a variável dependente. Entendi. Depois da capa vem o resumo. Ele funciona tipo um trailer do trabalho. É isso? É, a analogia é perfeita. A principal função do resumo é essa: dar informação suficiente para a pessoa decidir se vale a pena ler o trabalho inteiro. Aham. Então ele precisa ter o tema, o objetivo, o método, os principais resultados e as conclusões. E logo abaixo vem as palavras-chave, que ajudam a encontrar o trabalho em bases de dados. Legal. Chegamos na introdução. Para muita gente essa é a parte mais difícil de começar. Qual que é o segredo? Pensa na introdução como um funil. Ela parte do geral e vai para o específico. O caminho lógico é mais ou menos assim. Primeiro, você apresenta o tema, contextualiza o assunto. Ok. Depois, fundamenta a teoria, define os conceitos-chave. Aí, você revisa o que outras pesquisas já descobriram sobre aquilo. Mostra que já foi feito, né? Exato. E a partir daí, você apresenta a justificativa. Ou seja, qual é a lacuna na literatura que a sua pesquisa vai tentar preencher. E, por fim, você deixa claro quais são os objetivos do estudo. É aqui que entra a parte de citar outros autores, né? Como fazer isso do jeito certo para não cometer plágio. Isso. Essa é uma questão fundamental. Basicamente, existem duas formas. A citação direta, que é quando você copia exatamente o trecho, coloca entre aspas e informa autor, ano e página. Certo. E tem a paráfrase, que é quando você reescreve a ideia do autor com as suas próprias palavras. E essa é a habilidade mais refinada e a mais usada também. E qual seria uma boa técnica para parafrasear? Uma técnica ótima é ler um trecho, fechar o livro ou artigo e tentar explicar aquilo que você leu com as suas palavras,
como se estivesse contando para alguém. O que sair da sua boca provavelmente é uma boa paráfrase. Gostei da dica. Ok, o cenário está montado. Agora, a seção de método. Basicamente, é a receita do bolo da pesquisa. Exatamente. O método precisa ser descrito com tanto detalhe que qualquer outra pessoa consiga replicar o estudo passo a passo. Ele se divide geralmente em 3 partes. Quais são? Primeiro, sujeitos ou participantes. Aqui você descreve quem participou da pesquisa. Se forem animais, a gente informa a espécie, idade, peso. Se forem humanos, as características que são relevantes para o estudo. Ok. Depois, local, materiais e equipamentos. Você detalha o ambiente onde a pesquisa aconteceu e tudo que foi usado. A sala, computador, softwares, qualquer equipamento específico. Entendi. E a terceira parte? É o procedimento. É a descrição cronológica bem detalhada de tudo o que foi feito, sessão por sessão, fase por fase. E uma dica importante: usar o tempo verbal no passado, porque você está relatando uma pesquisa que já foi realizada. Perfeito. Bom, estamos mais ou menos na metade do caminho para desvendar o relatório científico. E se este conteúdo está sendo útil, que tal curtir ou compartilhar? Para quem quiser aprofundar, a gente deixou algumas sugestões de leitura na descrição. Agora, a parte que todo mundo espera: os resultados. É aqui que a gente mostra os dados brutos, joga tudo na mesa. Não exatamente. A seção de resultados apresenta os dados, mas já organizados, geralmente em gráficos ou tabelas. O ponto crucial é que aqui a gente só descreve os dados. Não interpreta. Não interpreta. A gente aponta os padrões, as tendências, as médias, mas não o porquê de eles terem acontecido. É o que e não o porquê. Entendi. Então, o porquê fica para... Discussão. É aqui que a mágica acontece. É onde a história se completa. Na discussão, você retoma os objetivos da pesquisa para ver se foram alcançados, você interpreta os resultados à luz da teoria e das pesquisas que citou lá na introdução, Conecta tudo, né? conecta todos os pontos e também discute as contribuições e as limitações do seu estudo e, por fim, sugere caminhos para pesquisas futuras. Certo. Estamos na reta final. A seção de referências. Parece simples, mas os detalhes são muitos. São muitos e são importantes para dar crédito e permitir que outras pessoas encontrem as fontes. A regra de ouro é: toda obra citada no texto deve estar na lista de referências, e vice-versa. E toda obra na lista deve ter sido citada no texto. A lista é organizada em uma ordem alfabética pelo sobrenome do autor. E os anexos? O que entra ali? Os anexos são para materiais de apoio que não são, assim, essenciais para entender o corpo do texto. O modelo do termo de consentimento, as folhas de registro de dados, talvez fotos de algum equipamento utilizado. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Fica claro que escrever um relatório científico é muito mais do que uma formalidade acadêmica, né? Muito mais. Na verdade, aprender a falar a linguagem da ciência. É sobre ser claro, preciso e fazer parte de uma grande conversa que já dura séculos. Esse é o aprendizado principal. Dominar essa estrutura é aprender a organizar o próprio pensamento de forma científica. É garantir que seu trabalho possa ser entendido, questionado, verificado e, o mais importante, que ele possa servir de base para novos conhecimentos. Agradecemos a companhia neste Psi áudio. Se este material ajudou, siga o nosso canal para mais conversas sobre o universo da psicologia. E para ficar como uma reflexão, nós falamos sobre a estrutura rígida e a linguagem pessoal do relatório científico, mas vale a pena pensar: de que forma o próprio ato de traduzir uma experiência, seja ela humana ou animal, sempre tão complexa, cheia de nuances, para este formato tão estruturado, pode sutilmente moldar aquilo que nós, como cientistas, escolhemos observar, e aquilo que, sem querer, a gente acaba por ignorar.